Boa noite, queridos. É com muita alegria e gratidão a Deus que estamos aqui mais uma vez para nós compartilharmos uma porção da palavra de Deus, pedindo ao Espírito Santo que traga luz ao nosso entendimento, para que nós possamos entender das maravilhas que a palavra de Deus contém para cada um de nós. Eu agradeço a Deus pela sua vida, você que tem assistido, você que tem orado, você que tem nos ajudado na divulgação desse vídeo. Que Deus te recompense multiplicado e que tudo seja para a glória e louvor do nome do nosso Deus. Oremos. Senhor, eu te dou graças, Pai. É muita gratidão poder estar aqui para compartilhar a tua palavra. Estamos a teus pés como Maria e pedimos ao teu Espírito Santo que aplique a revelação, aplique o ensino da tua palavra ao nosso entendimento e que não sejamos apenas os que ouvem, mas sejamos aqueles que vivem, que praticam a tua palavra e que tudo seja para a glória e louvor do teu nome. Eu quero pedir a tua bênção sobre cada família aqui representada, cada família que esse vídeo está chegando, que Deus visite a tua casa, a tua saúde, a tua parentela, que o Senhor te prospere, tanto materialmente como principalmente espiritualmente. Que o Senhor renove tuas forças, o teu ânimo e que te dê a saúde integral. E que nossa vida seja para a glória do Senhor. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Amados, falar do Espírito Santo é falar de algo maravilhoso. Meu Deus, que você possa, isso serve para mim também, buscar mais e mais a presença do Espírito Santo. Que nós possamos ter essa experiência de renovação espiritual. Eu sei que muitos, e nós vamos entrar mais adiante hoje, nos dons, no fruto do Espírito Santo. Muitas pessoas às vezes não creem no dom do Espírito Santo, no batismo do Espírito Santo, mas eu vou falar para você algo que aconteceu comigo. Quando eu fiz um curso bíblico por correspondência, eu fiz até por falta de opção, porque eu fiz vários cursinhos, aquelas revistas antigas que vinha fotonovela, Grande Hotel, quem é daquela época se lembra, e eu tinha feito já alguns cursos. Eu amava receber uma carta, uma novidade, mandar a carta com as respostas, receber o diplominha, eu achava que meu alvo era aquele, mas na verdade eu estava dentro do propósito de Deus para minha vida, e eu fui fazer, depois que fiz vários cursinhos, eu fiz um curso bíblico, e nesse curso bíblico falava, da salvação em Cristo, e eu era católica. E eu pensei assim, por que Jesus tinha que morrer? Por que Jesus tinha que dar a vida dele por nós? E eu fiquei com aquela interrogação na minha mente e eu falei para Deus assim, Deus, se é verdade, faz com que eu creia. Amados, que oração mesmo que foi dirigida pelo Espírito Santo. Porque, amados, veio sobre mim uma fé. Deus quebrantou o meu coração. Deus abriu o meu entendimento. Então, que se você, de repente, você tem dúvidas, se você não crê ainda, se você tem dúvidas, se você, assim, até tem pessoas até que não se interessam muito por um assunto tão glorioso, que é o Espírito Santo, o mover do Espírito Santo, peça a Deus. Aí, eu creio, mas parece que não acontece nada comigo. Peça a Deus, Senhor, eu quero ter experiências. Eu quero te conhecer mais no profundo. Eu quero sair desta bolha, aquela bolha do desânimo, da limitação, do aqui e o agora. Me dá a visão das coisas celestiais, das coisas espirituais. Eu preciso da tua presença. Eu me lembro até de uma experiência de um pastor que ele falou assim, Deus, eu preciso que a nossa congregação experimente o avivamento, porque o avivamento começa em nós, e avivamento começa com arrependimento. Eu até falei no vídeo anterior que o fruto do Espírito se dá na árvore da obediência, a necessidade de buscar uma vida realmente da presença do Senhor. Então esse pastor, ele disse, eu preciso desse renovo. Deus visitou ele de madrugada. E, amados, foi um derramar tão grande do Espírito, ele vinha buscando a Deus em oração, buscando ao Senhor em jejum, em consagração. E ele conta, que ele estava na congregação
tinha uma senhora que lá tem, como era uma igreja com uma estrutura grande, tem aquela linguagem de Libras, né? Tinha uma senhora que ela era surda. E essa irmã estava sempre ali no culto. De repente, ela começou a levantar as mãos e apontando que estava ouvindo, ela estava ouvindo aquela irmã surda foi curada. E eu me lembro também algo maravilhoso que aconteceu na minha vida. Eu tenho tido, pela bondade do Senhor, experiências que eu quero ter mais. É um crescente, né? A vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então, meu amado, não se acomode. Queira o que Deus tem para a sua vida. Queira de todo o coração ter grandes experiências com Jesus. Que eu me lembro, houve um evento e que eu fui, eu não me lembro agora se foi no Maracanã, no Maracanãzinho, eu não me lembro os detalhes, que tem muito, isso aí tem muitos anos, amados, mais de 40 anos. E é um pregador famoso, e eu às vezes assistia ele na televisão, se não me falha a memória, era o Jimmy Swaggart. E eu era adolescente ainda, muito jovem, e quando eu cheguei lá, disseram assim, olha, ele não veio. Ah, amados, eu fiquei assim, ele não veio, eu fiquei, meu Deus. Amados, mas veio, aí ele se apresentando, o outro pastor, mas eu vim substituí-lo, vamos falar da palavra de Deus. Eu não tinha entendimento que a diferença não estava em quem estava ministrando, mas o que o Espírito Santo estava falando através daquela pessoa. E às vezes a gente despreza os pequenos, os humildes, os que não têm fama. Às vezes a pessoa é famosa, o lugar enche. Querem ver shows. Nós não estamos para ver shows, amados. Se houver uma orquestra, maravilha. Meu Deus, que maravilha isso. Quanto mais gente, mas que seja realmente para o Senhor. O culto é para o Senhor, a adoração é para o Senhor. E, queridos, lá na minha adolescência, eu tive uma experiência tão tremenda com Deus, que era noite, depois que eu fiquei, meu Deus, esse homem é tão cheio do Espírito Santo, eu queria tanto ouvir ele falar, amados. Eu tive uma experiência com Deus que foi impactante na minha história, impactante da minha vida. Porque sendo noite eu vi o céu aberto e aquele azul, sabe? Aquele azul belíssimo, aquele azul claro aberto. E ali Deus me mostrou coisas que eu não vou mencionar agora, né? Porque até para a gente não fugir do foco e também porque pode gerar muitas interrogações e tenho que ter a direção do Senhor para falar determinadas questões. Mas o que eu quero passar para os irmãos foi isso. No primeiro momento eu fiquei assim, abatida. Mas o mover do Espírito Santo foi tão tremendo, queridos, tão tremendo, tão tremendo. Eu saí de lá saltitante e eu vi o céu se abrindo, amados. Eu vi assim, era noite, ficou aquele clarão. Queridos, que maravilha é a nossa experiência com o Espírito Santo. Que você possa buscar um verdadeiro Pentecostes na sua vida, uma renovação espiritual, porque a partir do momento que nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador, nos arrependemos do nosso pecado, nós somos salvos, então nós passamos a ser o quê? Templo do Espírito Santo, o tabernáculo vivo do Espírito Santo. E o cristianismo, amados, é a maior religião do mundo, que surgiu a partir de um pequeno grupo, eram em torno de 120 discípulos que perseveravam em oração buscando o Senhor. O nascimento da igreja é chamado o quê? O nascimento da igreja foi no dia chamado Pentecostes. E Pentecostes, queridos, que significa em grego 50º, ela se refere, o Pentecoste é a chamada festa da colheita ou festa das primícias, que era uma das 3 festas em que o povo ia a Jerusalém para a celebração. Então tinha a Páscoa, a festa das primícias ou da colheita, que é o Pentecostes, e a festa dos tabernáculos. Sendo que a festa dos tabernáculos, ela foi assim, esquecida pelos cristãos. Os cristãos absorveram mais o que? A Páscoa, e nós lembramos também, talvez não com tanta intensidade como a Páscoa, mas nós também lembramos que foi justamente no Pentecostes que a igreja foi
estabelecida, foi o nascimento da igreja. Então, veja bem, Pentecoste, na verdade, não é sinônimo da descida do Espírito, do derramamento do Espírito. Tem esse sentido porque foi nesta festa, foi justamente nesta época em que o Espírito Santo de Deus foi derramado sobre a igreja, se dando assim o quê? Uma nova etapa na história do povo de Deus. Agora era a igreja visitada, onde o Espírito Santo foi derramado. Então, inclusive esta festa, né? Ela era uma festa ou uma celebração onde havia gratidão a Deus pelo fruto da terra. Às vezes a gente está comendo, né? E não tem aquela gratidão, porque Deus está permitindo que a semente germine. O próprio Deus proveu a semente, né? As sementes, essa variedade que temos aí na nossa alimentação. E eles também agradeciam a Deus pelo quê? Pela doação da Torá, que é o que? A lei, né? As leis que Deus, os 10 mandamentos que Deus deu a Moisés lá no Monte Sinai. 50 dias também após o êxodo, após a saída, a libertação do povo de Israel do Egito. Jesus prometeu, aleluia, e cumpriu. Jesus prometeu que ele não nos deixaria órfãos, mas que ele enviaria o seu Espírito Santo. Inclusive, depois da ressurreição, a gente observa que Jesus aparecia e depois Jesus sumia. Jesus ia e voltava. Ou seja, Jesus estava preparando os discípulos, ele morreu, ressuscitou e apareceu algumas vezes para o quê? Para a sua ausência, que ele retornaria, né, à presença do Pai. Então vamos lá, amados, vamos lá no Evangelho de João, no capítulo 14, é um texto belíssimo, lembrando que essa palavra que vamos ler foi uma palavra que Jesus deu antes da sua morte, né? Jesus estava assim a caminho da cruz, preparando o coração dos discípulos para a sua morte, a sua ressurreição, a sua ascensão e o envio do Espírito Santo. Então Jesus fala assim no Evangelho de João, vamos ler do capítulo 14, dos versículos 16 até o 18, que nos diz assim, ó. Inclusive aqui o título desse tópico, né, ou subtítulo do capítulo é Jesus promete outro consolador. Jesus fala assim, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, quer dizer, outro consolador, eu também sou consolador. Outro, é da mesma natureza, é Deus como eu sou Deus, é isso que Jesus está falando. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, a fim de que esteja sempre convosco o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Então veja bem, o Espírito Santo, amados, é para quem crê. É para quem crê em Cristo. O Espírito Santo, a promessa do Senhor para a igreja. E Jesus está falando assim, ó, rogarei ao Pai. Veja bem, a obra sacerdotal e intercessória de Jesus começou com o pedido que o Pai enviasse o Espírito Santo para habitar nos crentes, para habitar naquele que crê, naquele que tem fé. Ele fala de outro consolador. Essa palavra consolador no grego, porque na época o grego era uma língua assim, como que hoje é o inglês, né? É uma língua praticamente universal que todo mundo, mas que tem possibilidade, quer falar. Era a língua que dominava, né? Então, por isso o Novo Testamento foi escrito em grego e também o Antigo Testamento, que foi escrito em hebraico, aramaico, ele depois foi traduzido para o grego. E essa palavra em grego tem o sentido de consolador, tem o sentido de alguém chamado para ajudar. Então, meu querido, você que está ouvindo essa mensagem agora, minha querida, o Espírito Santo vai te ajudar. Nós não estamos sozinhos. O Espírito Santo vai nos ajudar. Confia no Espírito Santo, ele vai ajudar você a superar esse momento difícil, essa dificuldade,
Às vezes a pessoa tem uma luta até no crer, né? Parece que a incredulidade, né? A ansiedade, o desânimo, o abatimento. Você não está sozinho, você tem o Espírito Santo que é o Consolador, eu tenho o Espírito Santo, a igreja tem o Espírito Santo que é o Consolador, chamado para ajudar. No sentido, ajudar em que sentido? No sentido de alguém que encoraja. Seja encorajado pelo Espírito Santo nessa noite, nesse momento que você está ouvindo essa mensagem. Seja encorajado, seja motivado, seja renovado. Aleluia. Ele é aquele que exorta no sentido de aconselhar, de motivar, para que nós tenhamos o quê? Uma conduta reta, para que tenhamos uma vida santa, para que venhamos a perseverar e permanecer na fé. E Jesus, nós estamos falando o quê? Da promessa que se cumpriu no dia de Pentecostes. Então aqui Jesus está falando, Jesus está ministrando, olha, vai ser dessa forma, eu vou rogar ao Pai. Vocês não vão ficar sozinhos, eu vou mandar um Consolador para vocês. E quem é esse Consolador? Aí Jesus fala aqui no versículo 17, o Espírito da verdade. Ele é a fonte da verdade e comunica a verdade aos seus. Sem o Espírito, queridos, sem o Espírito Santo, não tem como conhecer a verdade de Deus. É o Espírito Santo, nós já falamos isso, eu gosto daquela ilustração, que ele é como aquele holofote que é colocado ali numa praça, atrás muitas vezes de arbustos, atrás ali de uma planta, e ele vai lançar luz para onde ele quer que seja visto. É o Espírito Santo que lança luz no nosso entendimento, no nosso coração, para que nós vejamos a Jesus. Então ele fala assim, olha, ele é a fonte da verdade, comunica a verdade aos seus. Aleluia. E Jesus fala também, habita convosco e estará em vós. Porque, veja bem, até então, o Espírito Santo estava entre eles, estava na pessoa de Jesus. Jesus estava ungido, o Espírito Santo habitava em Jesus. Então, eles estavam se relacionando com o Espírito Santo através de Jesus. Mas agora, depois que Jesus morreu, ressuscitou e retornou ao céu, ele enviou o Espírito Santo que ele habita em nós. E Jesus está falando assim, habita convosco e estará em vós. Ou seja, agora nós somos o tabernáculo do Espírito Santo, ele habita em nós. Jesus, queridos, está revelando algo maravilhoso. Glória a Deus. Há uma distinção entre o ministério do Espírito Santo nos crentes antes e depois do Pentecostes. Embora no decurso do plano da salvação o Espírito Santo tivesse estado com todos os que creram, como fonte da verdade, da fé e da vida, Jesus está dizendo que algo novo está vindo em seu ministério. Os crentes do Antigo Testamento não haviam recebido o Espírito Santo nessa singular plenitude e intimidade. Há uma boa reflexão para nós. Eu tenho buscado essa plenitude do Espírito Santo? Será que eu estou vivendo uma vida morna, uma vida até muitas vezes incrédula do poder, né? Eu estava lendo um comentário bíblico que eu fiquei assim tão entristecida. Eu falei, meu Deus, um livro com uma palavra dessa. Ele dizendo assim, não, mas os sinais e maravilhas foi naquele tempo apostólico. Agora nós temos a Bíblia, nós não precisamos dos sinais. Que negócio é esse, amados? O Senhor disse que obras maiores faríamos. O que Deus procura é pessoas que digam para ele, que possam dizer para ele, eis-me aqui, faz de mim o teu instrumento. Senhor, eu quero ter o gozo da tua presença. Eu quero ter a alegria da salvação. Deus é Deus de relacionamento e ele quer intimidade conosco. Glórias a Deus por isso. E mais uma vez Jesus está falando, e quando os discípulos, né, viram Jesus na cruz, nós sabemos que os apóstolos todos com medo fugiram, com exceção de João, né, que ficou ali aos pés da cruz, e onde Jesus fala para que ele cuide de Maria, que a partir daquele momento era para ele considerar Maria como a mãe dele, e Maria o tivesse como seu filho, e ele cuidou de Maria. A história fala isso, né? A tradição que ele cuidou de Maria até a morte dela.
Então, Jesus está falando assim, olha, imagine o que os discípulos sentiram ao ver Jesus morto e esqueceram de tudo que Jesus tinha dito. Porque Jesus está falando assim, ó, eu não vou deixar vocês órfãos, vocês não vão ficar sozinhos. Tanto que depois da sua morte ele ressuscita, aparece aos discípulos por algumas vezes, como eu falei, e depois quando ele retorna ao céu, a gente vê no capítulo 1 de Atos, né? Jesus retorna aos céus, mas envia o Espírito Santo. Então Jesus está falando assim, ó, Jesus estava falando, ó, não vos deixarei órfãos. Jesus estava se referindo à sua ressurreição, após a qual os discípulos o veriam. Em outro sentido, essa palavra também se refere que por meio da vinda e habitação do Espírito Santo, no Pentecoste, que se deu justamente nessa festa chamada Pentecostes, Jesus estaria de volta, porque ele estava mandando o quê? O Espírito Santo dele sobre nós. Ah, amados, o livro de Atos, ele fala da história da igreja. Ele relata a história da igreja. É provável que ele tenha sido escrito entre os anos 60 e 70 da nossa era, depois de Cristo, né? A palavra-chave de Atos se encontra lá em Atos, capítulo 1, versículo 8. É belíssimo. Ô Jesus, essa palavra é para a minha vida, essa palavra é para a sua vida, amados. Nós não estamos sozinhos. E com Jesus nós somos sempre maioria. E Jesus é aquele que faz o impossível. O possível, ele já nos capacitou. Agora o impossível, o milagre, o sobrenatural é com ele. E ele é Deus que opera milagres, maravilhas e prodígios. Louvado seja o Senhor. Eu me lembro assim, até contei a experiência do pastor, que ele orando, pedindo, aí ele começou a ver, amados, os sinais, o mover do Espírito. Olha, quando o Espírito Santo começa a se mover, amados, o cego vê, o mudo fala, o surdo ouve. Vidas, que o maior milagre é a conversão de uma pessoa. Vidas são convertidas. Eu me lembro quando eu estive na Coreia do Sul visitando a igreja, na época era a maior igreja em número de membros do mundo, do pastor Paul, que mudou o nome para David Yong-Shu. Olha, não era horário de culto. E, amados, eu via, chegando lá para visitar a igreja, as grutas de oração, eu via ambulâncias chegando e botando as macas em frente à igreja. E eles falaram muitas curas, muitas pessoas sendo curadas. Quando o Espírito Santo se move, nós vemos o sobrenatural de Deus. Você que está me ouvindo agora, de repente, e como o pastor sofre quando ele vê a sua congregação, que na verdade é dele, né? Ele é pastor. A congregação do Senhor fria, desanimada, faltosa, sem experimentar o sobrenatural de Deus, procurando só mensagens de autoajuda, não vê que a maior autoajuda é quando nós somos transformados, quando eu tenho uma mente transformada, quando eu tenho uma visão transformada, quando eu tenho um caráter transformado, quando eu começo a entender e ver a beleza de Cristo, porque o Espírito Santo, a obra dele é que Cristo seja glorificado, que o amor de Cristo irradie nas mentes e nos corações, que vidas se rendam ao alto preço que ele pagou pela nossa redenção, pela nossa salvação. Mas voltando aqui ao livro de Atos, que estávamos falando, né? A palavra-chave do livro de Atos se encontra aqui em Atos, capítulo 1, versículo 8. Olha que palavra linda, essa promessa é para nós, queridos. Essa promessa já se cumpriu. Vamos viver essa promessa, essa maravilha e buscar essa renovação espiritual que o Espírito Santo pode nos dar, porque o Espírito Santo já habita em nós. E a palavra de Deus diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. É Jesus falando. Antes de Jesus ser assunto ao céu, de retornar, estar à destra do Deus Pai, intercedendo por nós, ele deu essa palavra para os discípulos. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Aleluia! Que palavra maravilhosa! Amados, sereis a palavra-chave do livro de Atos é testemunhas. Deus nos chamou para sermos as suas testemunhas.
E o papel de uma testemunha é fundamental em confirmar o quê? Qual é o papel da testemunha? Confirmar uma verdade. E a grande verdade que o Senhor nos chama para nós confirmarmos, para nós anunciarmos, para nós termos um estilo de vida diferenciado, é anunciar Cristo. Será que eu tenho, no ambiente onde eu estou, eu tenho anunciado Cristo? Que eu não preciso pegar a Bíblia, né? Pego a Bíblia e vou sair com a Bíblia para todo mundo ver que eu sou. Não é isso. A Bíblia tem que estar. Eu posso até ter momentos que eu vou levar minha Bíblia, acho lindo levar a Bíblia para a igreja, e ler a Bíblia é dever nosso, essa carta de amor endereçada a cada um de nós. Mas ter a palavra na minha mente, no meu coração e no meu estilo de vida. É viver anunciando, é ser a testemunha da verdade. Quem é a verdade? Jesus fala sobre ele mesmo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E o livro de Atos, queridos, também ele é magnânimo em transições. O que são transições? Mudanças. Olha só, no livro de nós observamos que a partir do derramamento do Espírito Santo, nós vemos a transição do ministério de Jesus para o ministério dos apóstolos. Por isso, a igreja é uma igreja também, é uma igreja de Cristo em primeiro lugar, mas é uma igreja que aprendeu através dos ensinamentos dos apóstolos. A gente vê quantas cartas endereçadas à igreja, que são cartas que alcançam a igreja militante, a igreja viva, a igreja, ainda que Jesus não volte, eu creio que está às portas, daqui a 10.000 anos, esta palavra continua viva, continua atual, continua verdadeira. Tem pessoas dizendo que tem que revisar a Bíblia. Amados, a Bíblia é inerrante, a Bíblia é a palavra de Deus. Então nós vemos essa transição do ministério de Jesus. Agora Jesus retornou ao Pai, enviou o Espírito Santo e Jesus mandou o quê? Os apóstolos para darem prosseguimento ao seu ministério. E Jesus, nós fazemos parte deste chamado. Inclusive o livro de Atos, ele não tem um encerramento, ele termina de repente. Porque a história da igreja continua através da minha vida, da sua vida, da nossa vida. E eu fico pensando assim, o que está sendo escrito na história da igreja com relação à vida de Sônia? Que testemunho Sônia tem dado? Que comprometimento Sônia tem? Será que Sônia tem feito diferença? É uma reflexão para nós. Senhor, tem misericórdia de nós. E nós estamos falando que o livro de Atos é um livro onde a gente vê as transições da mudança, das mudanças que a igreja foi abraçando pelo mover do Espírito Santo. Então, do ministério de Jesus para o ministério dos apóstolos e extensivo aos discípulos. Da antiga aliança para a nova aliança. Aleluia. De Israel como nação, testemunha, né? De Deus, como a mudança de Israel como nação. Agora, aquele povo que estava ali, aqueles judeus reunidos que receberam o Espírito Santo, passaram a ser o quê? A igreja de Cristo, a igreja cristã. A igreja como povo que testemunha de Deus, mostrando o resultado prático da nova aliança. Quando você participa da ceia do Senhor, alguns chamam da Santa Ceia do Senhor, na sua congregação, normalmente, né, se fala que é o quê? O sangue da nova aliança. E qual era a antiga aliança? A antiga aliança exigia obediência à lei que Deus deu a Moisés, a lei mosaica, incluindo rituais e sacrifício de animais para a purificação do pecado. E a nova aliança? Estou falando de uma forma bem resumida, né? A nova aliança é mediada pela obra redentora de Cristo na cruz e oferece o perdão dos pecados mediante a fé em Cristo Jesus. E ela também lança, né, estabelece um novo relacionamento com Deus. E com Deus, da humanidade com Deus,
A humanidade é aqueles que creem, né? Daqueles que creem em Deus. Então Deus quer estabelecer a proposta da nova aliança, é estabelecer um novo relacionamento. Que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Meu irmão, se você se arrependeu do seu pecado, se você crê que Jesus é o Filho de Deus, se você confessar isso a Ele, abrir seu coração, você alcança a graça salvadora. E o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Mas tem que haver o arrependimento, né? Porque às vezes a pessoa quer continuar, arrependimento é mudança de rota. Eu estava indo por aquele caminho, agora eu vou por outro, porque eu me arrependi. É o ajuste, né? Na minha vida, é a mudança, é a libertação, é a transformação. Aleluia, Jesus venceu a morte. Oh, glórias! Ele ressuscitou e não nos deixou órfãos. Ele enviou o Espírito Santo. Amados, lembra que Pedro negou Jesus? 3 vezes me negarás antes que o galo cante. Depois do Espírito Santo, sabe o que aconteceu? Ele foi liberto do medo. Quando os discípulos, eles eram açoitados, presos, eles se sentiam honrados por poder estar sofrendo algo por amor a Cristo. Olha que coisa maravilhosa. A dúvida virou fé. Os judeus remanescentes que perseveraram agora são igreja do Deus vivo. É a igreja cristã nascendo ali. Mais adiante, lá em Atos 9, que a gente vê a conversão de Saulo, né? Saulo, de perseguidor, passou a ser o apóstolo Paulo, perseguido por amor a Cristo. Então o Espírito Santo, queridos, ele nos transforma, ele nos encoraja, ele nos mostra um lindo e novo caminho. Aleluia! Temos que orar pela igreja perseguida. Tem a igreja que está sendo perseguida agora, século 21. Nós sabemos países que são totalmente resistentes ao evangelho, mas também temos que orar, sabe o quê? Temos que orar pela igreja desanimada, pela igreja acomodada, pela igreja desmotivada, pela igreja enganada, pela igreja desviada do propósito, pela igreja, aqueles que não perdoam, aqueles que guardam mágoa, que guardam ressentimento, pela igreja que não tem apetite espiritual, tem um monte de Bíblia em casa e não lê a Bíblia, pela igreja que não quer orar. Inclusive, amados, nós observamos, né, que a obra do Espírito Santo, o derramamento do Espírito Santo, ele veio quando os discípulos perseveravam em oração. Motivo de oração pela igreja que já não ora, que já não vai nas reuniões de oração e consagração, por aqueles que querem a bênção de Deus, mas não quer relacionamento com Deus, não quer compromisso com Deus, que não se interessa, que quer, às vezes quer ouvir uma profetada, mas não quer ouvir a palavra, que é a profecia completa. Tem os profetas, meu amado, mas às vezes a pessoa sabe como é que é, vai atrás do fogo estranho. Eu me lembro que uma vez uma pessoa conversando comigo, pastor, eu tenho aqui um óleo power, a senhora precisa ver o óleo power. Que óleo power? Que óleo de poder é esse? A gente consagra o óleo, mas no sentido de que nós queremos o símbolo do Espírito Santo, quem faz, não há um óleo mais poderoso do que o outro, poderoso é o Espírito Santo, é a nossa fé, é o nosso comprometimento, é a nossa busca, é a nossa sede de Deus. Amados, nós temos que orar o Espírito Santo, amados, a obra dele é nos fazer ver e entender o grande amor de Deus por nós. O Deus que amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Queira ter novas experiências com o Senhor. O Espírito Santo habita em nós. Vamos buscar essas experiências, amados. Ó Senhor, eu quero navegar no oceano do Teu Espírito Santo, Senhor. Me veio ao coração aquele louvor que fala no galho seco de uma árvore qualquer, onde ninguém jamais pudesse imaginar. Às vezes a pessoa está seca. Ó, não sei o que aconteceu comigo, eu estou seca. Estou seca, já não sei, não tem força, não tem ânimo, não tem nada. Deixa o Espírito Santo, invoca o Espírito Santo. Deixa ele orvalhar a tua vida.
Aliás, Jesus fala que rios de água viva fluiriam, você se torna um canal de Deus para que outras pessoas sejam impactadas pelo operar, pelo mover do Espírito Santo. Glórias ao nome do nosso Deus. O Espírito Santo quer que Jesus seja glorificado através da nossa vida. Nós somos chamados para ser testemunhas e sereis minhas testemunhas. Tanto em Jerusalém, Jerusalém aqui simboliza onde você está, a sua casa, a sua comunidade, o seu bairro, mas Deus pode te levar para outros lugares? Pode. Às vezes até usando uma rede social, como eu estou usando aqui, o YouTube. Pela bondade do Senhor, tem pessoas que até fora do Brasil estão assistindo esse vídeo, ó, como Deus é misericordioso. Então o Senhor faz com que você seja instrumento, tanto onde você está, como Judéia, Samaria, ou seja, o Senhor vai expandindo e até os confins da terra, até onde Deus quer. A palavra dele vai ser pregada através da sua vida também. Lembra que Deus não tem filhos prediletos, amados. Mas essa pessoa, Deus não tem filhos prediletos. O filho que tem mais intimidade com o pai é aquele que vai desfrutar mais o quê? Do abraço, do sorriso, do aconchego. É aquele filho que se dedica mais, que busca mais. Vamos buscar o Senhor enquanto se pode achar. Louvado seja Deus. Então veja bem, amados, o Senhor nos chama a ter um nível de vida diferenciado. Jesus mandou os seus discípulos que aguardassem em Jerusalém. E eles ficaram em Jerusalém, eles permaneceram em Jerusalém. Eu vou até aqui ler lá em Atos 2, versículo 1, diz assim, ó que coisa linda. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, ou seja, durante essa festa, a festa das colheitas, das primícias, onde eles agradeciam pelo fruto da terra, eles agradeciam a Deus também pela Torá, pela palavra que Deus deu lá no Monte Sinai a Moisés. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. Esse versículo 2 nós vamos falar na próxima segunda-feira. E de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. Na próxima segunda-feira nós vamos começar a partir deste versículo, mas vamos voltar aqui um pouquinho ao capítulo 1 para fazer um paralelo, porque nós lemos aqui, né, que o que aconteceu? Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Vamos lá, queridos, em Atos capítulo 1, versículo 14, que diz assim, ó: todos estes perseveravam unânimes em oração. Então Jesus falou para aguardar o derramamento do Espírito Santo. E de que forma eles estavam aguardando? Aí vamos conjecturar para os nossos dias, né? Estava vendo televisão, estava vendo série, estava dormindo, estava olhando o celular, estava distraído. Às vezes eu estava dentro da igreja olhando o celular. Estou falando uma coisa urgente, alguém grave, uma coisa. Não estou falando das exceções, eu estou falando do geral, né? Eu me lembro de uma pessoa que falou, olha, o que está acontecendo nos Estados Unidos, tem lugar que o irmão está mais preocupado em filmar o culto, fotografar. Se tiver uma, entre aspas, celebridade, que a celebridade é Jesus. Nós vimos recentemente uma pessoa que se converteu, apesar que quando se converte mesmo fica, sabe, irmãos? Mas foi tocado e disse que não volta mais porque ficaram fotografando e colocando a foto da pessoa nas redes sociais que estava na igreja. Qual é a minha motivação de ir ao culto, amados? A palavra culto é de cultivar. Eu vou cultivar o quê? Presença de Deus, relacionamento com Deus, aprender mais sobre Deus, pedir a manifestação do Espírito Santo naquela congregação. Eu me lembro até de uma palavra do pastor Tarsos Licurgo, eu gosto muito dele, é um homem muito, assim, conhecedor da palavra, e que ele falou um pensamento, eu até estava comentando com a minha filha Isabel, que ele fala assim, a igreja pentecostal, aliás, esse nome pentecostal vem de Pentecostes, né? O movimento neopentecostal vem do Pentecostes, uma referência, esse derramamento do Espírito Santo, mas é nas igrejas pentecostais, principalmente aquela igreja assim que muitas vezes o pastor, no passado, né? Às vezes nem sabia ler direito, acontece isso, né? Mas às vezes a pessoa, não estou desprezando o conhecer, nós temos que buscar o conhecer, mas, amado, nada substitui ao Espírito Santo.
Então ele disse esse pensamento que eu achei muito interessante, na igreja pentecostal, principalmente aquela do passado, que a gente via um doutor sentado para ouvir muitas vezes uma pessoa semi-analfabeta, e ele aprendia com aquela pessoa, porque, amados, não é o conhecimento acadêmico, né? Se a pessoa é formada, doutorada, pós-doutorada, tudo isso é bom, estude, é ótimo, mas a verdadeira sabedoria, os mistérios de Deus, o agir de Deus, o mover de Deus, amados, só o Espírito Santo nos concede essa graça. Só o Espírito Santo de Deus nos concede essa maravilha. E todos estes perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus. Maria, mãe de Jesus, também recebeu o Espírito Santo, viu, irmãos? Esse revestimento do Espírito Santo. E com os seus irmãos. Olha só, fica bem claro aqui, né? Fica bem claro que Jesus teve irmãos por parte de Maria. Jesus teve, assim, foi concebido pelo Espírito Santo, mas depois Maria teve uma vida normal com o seu esposo José, né? Que foi o padrasto de Jesus. E para a gente finalizar, amados, Spurgeon eu gosto muito desse pregador, pastor, escritor, que ele deixou uma obra belíssima, de muita profundidade. Ele fala assim: como esperar o Pentecostes se nem ainda somos despertados para orar? Primeiro vem a igreja toda unânime, perseverando em oração. Só depois vem o Pentecostes. Então você quer ver milagres, maravilhas e prodígios? Abrace uma vida de oração. Você deve orar diariamente na sua casa, quando Deus te dirigir, de madrugada te acorda, hora, tarde, não importa, ore sempre. Mas não negligencie a oração coletiva na congregação, amados. Eles estavam ali perseverando, esperando. Você que está esperando o cumprimento de uma promessa, a mudança de uma situação, você que está esperando uma vitória, você que quer ter um ânimo novo na sua vida, na sua jornada, ore, meu irmão. Espere em oração. Esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim, ouviu o meu clamor. Espere em oração, em meditação, em testemunho de vida, em exaltar e glorificar o nome do nosso Deus. Um outro escritor estudioso, um erudito, né? John Stott, ele escreveu assim, sobre a oração: antes de mandar a igreja para o mundo, Cristo mandou o Espírito Santo para a igreja. Aleluia. Falando, né, da presença do Espírito Santo para capacitar a igreja para fazer a obra. Então ele está falando assim, antes de mandar a igreja para o mundo, Cristo mandou o Espírito Santo para a igreja. A mesma ordem precisa ser observada hoje. Não há missão sem a capacitação do Espírito Santo, amados. A pessoa pode ser tímida, eu sou muito tímida, Deus trabalhou e está trabalhando em mim a cada dia. A pessoa pode ter 1000 dificuldades, sabe? Insegurança, medo, mas o Espírito Santo vai despedaçando tudo isso. Deixa o Espírito Santo fluir na sua vida, seja um instrumento de Deus. E para a gente encerrar, que eu estou vendo aqui que a hora já foi, eu acho que nós vamos continuar na semana que vem. Fizemos uma introdução. Vamos falar a partir do capítulo 2, versículo 2 de Atos. Esse livro que fala da história da igreja e que foi escrito, olha só, Atos foi escrito por Lucas. Lucas, ele era amigo íntimo do apóstolo Paulo e ele também foi o médico particular de Paulo. Ele deu assistência a Paulo. Então, amados, a história é belíssima. Vamos nos quebrantar diante dessas verdades. E para a gente encerrar, eu vou contar uma ilustração. Já ouvi mais de uma vez, até li num livro essa experiência, mas já tinha ouvido alguma mensagem falando dessa experiência do pastor David Yong-Shu. Eu já citei ele anteriormente. Ele foi pastor, agora saudoso, já está com o Senhor, da maior igreja em número de pessoas no mundo, né? E ele, amados, a igreja foi crescendo, chegou um momento que tinha mais de 700 mil, mais de 1 milhão de membros. Imagine, às vezes cuidar de um rebanho pequeno já não é fácil, imagine uma estrutura desse porte. E o que ele fazia com o tempo dele? Ele reservava 30% do seu tempo para administrar
né, delegar, ver o andamento, e 70% do seu tempo ele reservava para estudar a Bíblia e para orar. Aí teve uma vez que o presidente da Coreia do Sul ligou para ele, era um assunto urgente, a assistente dele atendeu o telefone e falou, olha, eu não vou interromper ele não, porque ele está orando, mas o assunto que eu tenho é de alta importância. E aquele homem ficou indignado, né? Poxa, não atende o presidente da Coreia do Sul, às vezes o presidente do seu país ligar para você. E ela insistiu, olha, me desculpe, mas eu não vou interromper, porque quando ele está orando, ele não quer ser interrompido. Mais tarde, né, ele voltou a ligação para o presidente da Coreia do Sul e ele falou, como é que você não me atende? Eu sou o presidente da Coreia do Sul e você não me atende. Ele falou, olha, eu não lhe atendi, porque eu estava em audiência com o Deus soberano, o Criador do universo, o Senhor Jesus Cristo. Eu estava em audiência com ele, eu não podia interromper. Então, amados, que Deus seja sempre a nossa prioridade, amém? Vamos buscar o Senhor de todo o nosso coração e que o Senhor te abençoe e te guarde. Fique na paz do Senhor, busque, tenha aí uma experiência nova com o Espírito Santo, porque eu tenho certeza que ele tem algo crescente para a sua vida, amém? A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Que possamos brilhar para a glória de Deus. Um beijo no teu coração, Deus abençoe você e sua casa. E até segunda-feira, onde estaremos falando mais sobre esse agir maravilhoso, esse derramar tremendo do Espírito Santo no Pentecostes. Fique na paz. Deus te abençoe.